Ministro, o senhor falou para a gente aí de um acerto do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva naquela condição de preso em 2019, quando ele envia essa carta entregue pelo senhor ao Papa Francisco, né? Tem até mais detalhes dessa história curiosa no site da CNN Brasil. Mais cedo a gente conversou com o ex-ministro Gilberto Carvalho, ele deu detalhes de como foi a chegada dessa carta até o Papa, então tem lá mais informação para quem ficou curioso em entender. Toda política, todo governo é feito de erros e acertos. Então, a gente pode dizer que este foi um acerto ali de um presidente que pavimentava sua volta ao poder. Depois de 2019, uma vez solto, ele se organizou para fazer várias viagens internacionais, foi ao Vaticano, encontrou o Papa Francisco, falou sobre o combate à fome. E sobre os erros, ministro, o que a gente pode destacar nessa gestão de Lula, já com 2 anos e meio transcorridos, de erros que Lula tem cometido neste 3º mandato? Algumas pessoas dizem, faltam bons conselheiros. Cadê aqueles ministros cabeças brancas de antigamente que puxavam a orelha de Lula? Será que é isso que está faltando? Você me põe em apuros, Basília. Mas foi uma pergunta toda feita aqui de um jeito. Esse é o seu papel, tá certo. Tá certo. Não, é o seguinte, primeiro, o Lula precisava, de fato, renovar o time que estava com ele. De fato, qual é a diferença? Em 2003, Lula chega cercado por pessoas que cresceram junto com ele na luta e que, de alguma forma, tinham com ele uma intimidade, uma liberdade para dizer as coisas com muita clareza. Por quê? Porque havia um clima, né? Um Márcio Tomás Bastos, um Zé Dirceu, uma Dilma, um Buchiquem, um Palocci, Dulce, eram pessoas que tinham construído junto, então eles tinham toda a liberdade. Eu cansei de ver o nosso japonês, o Buchiquem, dando de dedo no presidente em reuniões. Havia um clima de informalidade próprio, né? E, de fato, isso ajudava muito, porque uma das principais virtudes do presidente Lula, isso eu testemunhei, foi sempre essa história de escutar a diversidade, os contraditórios, e depois dar a sacada dele, fazer um insight e tomar suas decisões. E, de fato, agora era natural que ele renovasse esse time, porque alguns não estão mais conosco, no caso do Buchiquem, outros estão em outras posições. Enfim, estava mais do que correto. E é claro que é diferente a relação. As pessoas olham para ele de um outro nível, né? Ele vem com uma autoridade, né, muito mais forte do que era naquele período. Então, olha que cena bonita aí nós estamos vendo. Então, começa daí a questão. Eu acho que o nosso grande problema, eu fiz questão de ressaltar na primeira fala, que um dos grandes problemas nossos foi, de fato, a questão da mudança que o Brasil sofreu e como Lula teve que se adaptar a uma nova realidade, que é a realidade brasileira, dessa nova cultura que se estabeleceu, né? Esse clima de ódio, esse clima de antagonismo e com um Congresso muito diferente. Isso nós tivemos dificuldade. Eu acho que nós erramos na demora. Logo no início do governo, a gente faz uma medida provisória da transição com 30 bilhões para poder funcionar o governo. Esquecemos de mostrar para o povo que aquilo era para tapar um buraco que tinha sido deixado para o governo Bolsonaro. Ali teve um problema. Depois, eu me permito dizer isso, a questão do déficit zero para cada ano foi um problema, porque se você tem, de um lado, 24% do orçamento tomado pelas emendas e mais o déficit zero, o teu campo de negociação, o teu campo de aplicação dos recursos fica muito limitado. Então, a atmosfera de limitação, de corte, fez com que muitos dos programas que nós fomos lançando ao longo do tempo, portanto, semeamos muito, não tiveram a irrigação necessária. Muita coisa não chegou à ponta. Parte das dificuldades que nós estamos tendo na questão da pesquisa e tal, está ligado a isso, porque muitos programas nossos, embora lançados, não deram o resultado esperado em função das limitações orçamentárias que nós tivemos. E aí eu acho que nós tínhamos que ter, eu espero que a gente tenha ainda a coragem de mudar essa questão, porque nós precisamos fazer com que esses programas de fato frutifiquem,
que eles são excelentes, eles cuidam dos pobres. Nós temos orgulho de dizer que nos 2 primeiros anos nós tiramos 60 mil pessoas por dia, vou repetir, 60 mil pessoas por dia da miséria. Isso não é pouco, mas ainda é insuficiente. Nós precisamos fazer mais. Então, essas limitações, naturalmente, nos diminuíram muito a eficácia do nosso governo. E um outro erro que nós tivemos foi uma comunicação muito falha que não levou em conta os novos modos de comunicação, que são totalmente diferentes do que da primeira vez. Você trabalhar sem intenso trabalho nas redes sociais, fica muito difícil você hoje falar com o povo de verdade, com o povo que está na ponta. Eu diria isso. Para falar bem Obrigada. a verdade, né? Para falar bem a verdade, ministro, a questão do arcabouço fiscal, ela até pelo projeto da lei orçamentária, ele de fato, do jeito que está, é insustentável, não vai dar mesmo para continuar.